Nesse vídeo você verá os 5 passos necessários para construir um menu drop-down usando o elemento nave, listas não ordenadas alinhadas e CSS. Passo número 1. Marcar o menu no documento HTML. Olá, se essa for a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Mas se você já assistiu a outros vídeos no canal, que bom que você voltou, viu? Bom, para iniciarmos a criação do menu drop-down, eu vou marcar primeiro aonde será o menu. Para isso, eu vou utilizar o elemento nave. Veja, eu já falei sobre o elemento nave em outros vídeos aqui do canal. Se você não conhece esse elemento, basta clicar no card que está aparecendo aí na sua tela para conhecer um pouquinho mais sobre ele. Então, para a gente começar, vamos criar aqui, vamos colocar o nave, ok? Para marcar aonde que vai ser a nossa área de navegação. E veja, o intuito aqui é, dentro da área de navegação, colocar também o menu drop-down. Então, eu vou reposicionar isso aqui, porque está abaixo aqui do conteúdo. Esse conteúdo aqui depois vai servir para a gente fazer um outro teste, tá? Então aqui, body. Vamos colocá-lo aqui. Dentro do nave, então, é onde eu vou colocar a minha lista não ordenada. Ok? E os itens do menu serão os elementos da minha lista. Assim. Ok? Ou melhor dizendo, vamos colocar tudo numa linha só. Assim. Então, a estrutura geral vai ser feita baseada nisso. Bom, então, eu inseri aqui o código para nós observarmos o seguinte, veja. Então, criei a lista aqui, o L, então é isso aqui que você visualiza, são esses itens aqui que tem essa bolinha preenchida, são cada um desses LIs que você vê aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4. Home, sobre mim, entre em contato e redes sociais. Então, são esses aqui os elementos que estão ali marcados como itens do menu. Mas por que eu falei sobre uma lista não ordenada alinhada? Porque olha só, aqui veja, eu tenho um elemento da lista e logo abaixo desse elemento eu tenho uma outra lista não ordenada. E se você olhar, veja, eu abri o elemento da lista aqui, abri uma nova lista aqui, fechei a lista e depois que eu fechei a lista é que eu fechei o elemento da lista. Tá vendo? Então quer dizer que essa lista aqui, ó, composta pelos itens meu projeto, meu currículo, meus hobbies, aqui, olha só, eles estão alinhados aqui dentro desse item sobre mim. Então a ideia é que o nosso menu drop-down ele vai ter aqueles elementos que aparecem horizontalmente, então home, sobre mim, entre em contato e redes sociais, mas quando nós passarmos o cursor em cima do sobre mim, essas 3 opções aqui elas vão aparecer na tela. Passo número 2. Criar as configurações gerais no CSS. Bom, e quais seriam as configurações gerais? São aquelas configurações que são aplicáveis a todo o documento HTML, independente do elemento, ok? Então veja, eu tenho aqui, olha, o identificador asterisco que vai justamente significar isso, ok? Então, todos os elementos que eu utilizar, ok, dentro desse documento HTML, vão usar esse conjunto de regras. Olha só, eu tenho aqui 2 regras. Eu digo margin 0 e paging 0, ou seja, eu não vou colocar espaço nenhum. Então quer dizer que o meu documento ele vai começar exatamente aqui bem no cantinho superior esquerdo, ok? Para começar a posicionar os elementos. Então todos os outros elementos eles vão se basear nisso, tá certo? Outra configuração geral, veja que aqui eu coloquei o nave dentro do body, por exemplo, a seleção de fontes. Ok? Então, veja que eu coloquei font size 100% aqui, ou seja, eu não determinei, ou pelo menos ainda não mudei as fontes, tá? Mas se você olhar aqui, eu tenho, isso que está aqui escrito é o conteúdo de um P, de um parágrafo,
E o conteúdo da lista, ele também tem o mesmo tamanho da letra. Só o H1 aqui, né, essa frase filosófica aqui que eu cunhei, né, que deixei aqui como exemplo. Mas, de toda forma, veja, todos os elementos aqui, né, a exceção do H1, que já tem a configuração própria dele lá, que como é H1, como é um título, ele já vai dar ênfase nisso, ele vai marcar, melhor, ele vai exibir isso com uma fonte maior. Os outros todos vão obedecer àquela configuração que foi colocada aqui, ou seja, font size 100%. É mais ou menos o equivalente a uma fonte de tamanho 16. Bom, a última configuração geral que nós precisamos fazer é configurar a área de navegação, ou seja, como nós estamos usando aqui um nav, ok? E essa área de navegação é onde ficará o menu horizontal, né? Que vai ser um menu horizontal com o recurso drop-down. Ele também é geral, porque o menu vai usar essas configurações. Tá, então eu coloquei ele aqui também. Então, basicamente aqui são coisas que a gente já viu. Então, a posição dele é relativa então a essa margem que a gente definiu aqui, a esse posicionamento. A fonte que ele vai usar é uma fonte diferente. Eu coloquei um monospace aqui justamente para ficar diferente do texto, né, do conteúdo do documento. Ele está posicionado à esquerda, ok? Então ele vai ficar na posição 00 aqui, ok? Dali os itens são puxados, digamos assim, e ele vai ocupar uma largura de 100% da área disponível. Passo número 3. Configurar o menu principal no CSS. O terceiro passo então agora é configurar o menu. Então veja, inicialmente nós temos uma lista, ok? Temos os itens da lista e os itens da lista são links. Então aqui o que a gente vai precisar configurar então dentro do CSS? A lista, os itens da lista e os links, ok? Então o que foi feito aqui? A primeira coisa foi tirar a decoração da lista, list style aqui, ok? Por isso que eles aparecem dessa forma. Foi colocado então uma margem à esquerda de 0, né, ou retirar dessa margem à esquerda, isso para a lista geral. Para os itens da lista foi definido essa cor aqui, tá certo? Que é esse cinza que você vê aqui, ok? Os elementos estão dispostos em blocos, aliás, em um bloco na verdade, então por isso que eles vão usar toda a linha, ok? Vão ficar posicionados à esquerda, a posição deles vai respeitar, né, o que foi colocado lá em cima, vai ser relativo ao contexto geral. Então foi retirada a decoração dos itens da lista. E aqui, olha, o Transition Duration, ele só vai aparecer depois, tá? E a gente vai ver que é o efeito, né, daquela mudança de cor quando o hover acontecer, ok? E por fim aqui a gente tem a configuração para os links da lista. Então eles estão marcados com essa cor aqui, ok? Que é um cinza claro, não é branco, mas é um cinza claro, tá aqui, ó. Tá certo? Veja que quando eu posiciono o cursor sobre eles, eles fica azul, né? Os links ficam azuis, mas eles não aparecem sublinhados, né? Que por causa desse text decoration aqui. Então eu tirei aquele efeito de sublinhado deles. Então o menu, a configuração geral dele tá feita. Lógico que ele ainda não tá pronto, porque se a gente lembra, meus projetos, meu currículo, meus hobbies são sobre mim, eles são itens do menu drop-down. Então nós precisamos agora configurar para que isso fique posicionado de forma correta. Passo número 4. Configurar o menu drop-down no CSS. Bom, quando nós fizemos a marcação do menu drop-down, nós fizemos o seguinte: nós tínhamos uma lista não ordenada dentro de um elemento de uma lista. Tá aqui, ó. Então a lista está aqui, o elemento da lista está aqui. Veja que eu não fechei o elemento da lista aqui, eu só fecho o elemento da lista, o LI, depois que eu fecho a lista toda. Ou seja, eu tenho um UL dentro do LI. Então, no CSS, o menu drop-down vai ser exatamente a mesma coisa. Então, veja, eu tenho um UL aqui dentro de um LI. Isso aqui representa o nosso menu drop-down. E os itens do menu drop-down? Ora,
os itens do menu drop-down são elementos de uma lista não ordenada dentro de um elemento de uma lista. Aqui eu tenho essa cadeia que eu acabei de falar para você. Então eu tenho aqui, ó, o elemento do menu drop-down, então ele está representado por isso daqui. Então é um elemento de uma lista que está dentro de um elemento de lista. Com essa configuração agora que eu coloquei, você viu que o menu ficou organizado. Você consegue visualizar o menu principal. Então a primeira coisa aqui, olha, ele se deve por conta dessa visibilidade hidden, ele escondeu os itens do menu, ok? Você não consegue vê-los mais. Ele tem algumas configurações gerais, né? Então de posicionamento, tá? Os efeitos de transição e box shadow. Box shadow você não consegue visualizar agora, até porque você não consegue ainda visualizar o menu drop-down, ok? Mas é isso daqui que controla o menu drop-down. E os elementos da lista aqui, ó, vejam, eles vão ocupar o espaço, né, 100% do espaço que for disponível, e o clear buff que foi colocado aqui seria justamente para que ele pudesse deslocar tudo que tivesse à esquerda ou à direita e jogar para a linha de baixo, ok? Mas veja, como aqui, né, o texto já vai aparecer, a gente não vai conseguir visualizar esse efeito dessa forma, ok? Ele vai aparecer sobre o texto ele não será deslocado. Mas caso houvesse alguma coisa que fosse criado, né, que fosse aparecer na tela, juntamente com o menu drop-down, essa alguma coisa sim seria deslocada para baixo do último item do menu drop-down, ok? Passo número 5, criar os eventos para o menu e o menu drop-down no CSS. Bom, então os eventos que são necessários aqui no nosso CSS vão controlar o que? Quando o menu ou o menu drop-down receberem um foco, tá certo? Ou quando o mouse passar sobre esses menus. Aqui eu tenho um primeiro conjunto de regras que vai tratar do menu principal, ok? Então veja, aqui eu estou tratando das linhas que estão dentro da lista não ordenada. E aqui eu tenho o hover, que a gente já sabe o que ocorre quando o mouse está sobre o elemento, mas aqui eu tenho o focus within. Esse evento vai ocorrer, ele é parecido com o hover, né? Só que ele ocorre quando ele tem o foco. Então quer dizer, se você clicar nele também, ele vai acontecer, ok? Agora, ele vai servir também porque nesse momento aqui, ó, quando eu entro no menu drop-down, esse cara aqui, que é o elemento da lista, ele vai permanecer com a mesma cor, dizendo que, né, essas opções, que eu estou navegando por elas aqui, pertencem a esse elemento, ok? Então, se você notar aqui, você vai ver que à medida em que eu passo pelo menu, ele vai ficando verde, tá certo? Os itens do menu eles ficam em branco, tá? Ele tem aqui um font weight bold, ou seja, ele vai ficar em negrito, o efeito é sutil, mas dá para notar a diferença. Agora, quando eu posicionar o mouse sobre o nome no link, ele vai ficar em vermelho, que é o que está determinado aqui, ó. Beleza? Agora, o menu drop-down, ele vai ser exibido a partir disso daqui, ó. Eu tenho aqui o L, LI, o L. E aqui eu tenho foco, ou seja, quando ele receber o foco, o que vai acontecer? Ele vai ficar visível aqui, ele vai ser apresentado sob a forma de um bloco e vai ter a opacidade de 100%. Isso aqui controla a transparência, então se eu diminuir isso daqui, por exemplo, colocar 50%, olha só, o menu agora ele ficou, ó, transparente, tá certo? Então, quando você coloca 1 aqui, significa 100%. Então, quer dizer que ele está 100% opaco. Então, ele vai, ó, tá vendo? Ele vai sobrepor o conteúdo da tela. Então, aqui, ó, o que a gente tem, então? Para quando eu passar sobre a lista, essa lista aqui, tá certo? A lista não ordenada, aninhada dentro da outra lista, ou quando receber o foco também. Então, isso aqui, olha, essa parte aqui é responsável por controlar a exibição do menu drop-down. Então, aqui eu tenho uma área de navegação com um menu horizontal e um menu drop-down. Caso eu queira, por exemplo,
acrescentar um novo menu drop-down, isso aqui é muito simples. Basta eu acrescentar uma nova lista aninhada, aqui ó, tá certo? E entre em contato, eu coloquei uma nova lista, pronto. Então ó, sobre mim, entre em contato. Então funcionou para os dois. Nesse vídeo você viu como criar um menu drop-down usando listas não ordenadas aninhadas dentro de um elemento nave. Mas antes de terminar, eu quero fazer uma pergunta. O que aconteceria se tentássemos usar uma lista não ordenada dentro do documento HTML que você viu no exemplo? Ficou curioso? Bom, para saber a resposta, é só acessar o próximo vídeo dessa série, ok? De qualquer maneira, espero que esse vídeo lhe tenha sido útil e, se você gostou do conteúdo, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações. Muito obrigado por assistir e bons estudos. Até uma próxima oportunidade.